Então, bom dia a todos que estão aí participando, quer seja na hora da aula, quer depois assistindo a aula. Nós temos aí vamos hoje dar continuidade à Segunda Guerra Mundial, né, o assunto do nosso mês, o capítulo 5 do nosso livro. E nós já começamos a partir dessas três imagens provocantes aí para entendermos o contexto da Segunda Guerra Mundial. Esse contexto a gente está se configurando, ou se aperfeiçoando nele desde o mês passado, quando nós falamos das consolidações do nazismo, do fascismo, também dessas práticas políticas de intervenção e de expansão territorial também que se deu na Espanha e em Portugal, até culminar a Segunda Guerra Mundial. Na aula passada, nós vimos justamente como se foram mobilizando, né, as principais nações que estavam destroçadas, totalmente destruídas, principalmente a Alemanha, que por meio do Tratado de Versalhes teve que pagar altas indenizações para os países vencedores, né, ficando totalmente no caos, na miséria, e aí surge justamente o Adolf Hitler. E aí vocês podem acompanhar nessa imagem, não sei se o mouse está aqui funcionando, está. Nós temos aí três imagens que nos fazem refletir sobre a Segunda Guerra Mundial. A primeira delas, nós temos o eixo, né, o eixo formado por Berlim, né, na Alemanha, onde o Adolf Hitler é o principal representante, e aí tem até um balãozinho dizendo, né, mais terras, e é justamente isso. Ao se apropriar do poder, ao chegar ao poder, se estabelecer no poder, o Hitler começa a comover ou provocar as pessoas, a população, para um expansionismo. Primeiramente, dizendo que eles são a nação pura, a nação ariana, e os demais povos devem ser submetidos a eles, principalmente os judeus, e todos os outros povos que eles acham inferiores. Depois nós temos no meio, né, no centro da imagem, nós temos aí abraçado com Hitler o Mussolini, com as ideias também de expansionismo, lembrando que a Itália havia saído vitoriosa na Primeira Guerra Mundial, mas estava descontente, porque ela não conseguiu os territórios, não conseguiu a riqueza que ela pretendia conceber, que ela pretendia ter durante a Primeira Guerra Mundial. E na parte do lado do Mussolini, nós temos aqui, né, o imperador japonês, né? Então nós temos aí o eixo formado pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. Logo na imagem abaixo, né, e também tem um balãozinho aqui perto do Japão, ele diz mais poder. Então, justamente, tanto o Japão, a Alemanha e também a Itália, eles pregando um nacionalismo ou um imperialismo, eles querem justamente expandir o seu território, mais terras e mais poder. E aí, com certeza, quem vai perder as terras vai ficar descontente com isso, mas a Segunda Guerra Mundial vai ser causada justamente quando é, esses poderes conseguirem bater de frente com as principais potências, com a Grã-Bretanha, com a França, com os Estados Unidos, como nós veremos na aula de hoje. Nessa segunda imagem, é justamente a imagem da abertura do livro de vocês. Aqui é o exército alemão, né? Temos a suástica, que é o símbolo do Hitler que ele cria para o nazismo, né? Muito conhecido esse símbolo aqui dessa cruz chamada suástica nazista. E aí o exército ele inicia como exército mesmo, né? Nós vemos aqui eles todos na mesma conjuntura marchando para o expansionismo das terras e depois de se consolidar o nazismo, nós vemos que justamente o que vai desencadear a finalidade, o final disso serão inúmeros mortos, né? Mortos de ambos os lados. Os nazistas também vão perder com a Grã-Bretanha e depois também quando eles chegam na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E é justamente na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que nós lembramos da aula passada da charge, onde tinha o Hitler e o Stalin, primeiro naquela política de apaziguamento, né? Esse apaziguamento aí, eles com as flores, mas atrás eles segurando aqui um punhal. E depois, lembrando que nessa política do apaziguamento,
eles concordaram de se apropriar da Polônia, repartiram a Polônia entre si, e durante 10 anos, eles concordaram em não atacar os seus territórios. E aí nós veremos na aula de hoje que a promessa não foi cumprida, né? O Hitler, ele consegue dominar territórios próximos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e ele avança com seu exército, e aí o seu exército justamente vai morrer por causa do frio lá em Moscou, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui nós temos os tópicos da aula anterior, né, justamente a preparação para a Segunda Guerra Mundial. Então, nós vimos o desafio à ordem mundial dos anos 1930, as principais crises econômicas, principalmente a queda da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, que causou uma crise imensa econômica em diversos países, o avanço japonês na Ásia, né, como é que os japoneses, até o século XIX, início do século XX, passaram de uma sociedade praticamente feudal para uma sociedade totalmente de altas tecnologias, de desenvolvimento acelerado. Vimos também o imperialismo italiano com Mussolini, né, como o nacionalismo do Mussolini foi se implementando na Itália. Vimos também a escalada nazista, né, como os nazistas começaram a se reerguer na figura do Hitler, como outros países também começaram a se aproximar tanto do imperialismo italiano como do nazismo, no caso do Brasil, e aí nós vemos aqui a imagem do Zé Carioca, nós vimos até fizemos uma breve análise como o governo dos Estados Unidos propôs-se a se juntar, a se aproximar do Brasil através também do cinema, né, proporcionando investimentos ao Brasil e, ao mesmo tempo, valorizando o Brasil. E, nesse contexto, onde o presidente do Brasil era o Getúlio Vargas, foi criado justamente esse personagem, o Zé Carioca, que vocês podem observar aí, ele está vestido com os trajes brasileiros, né, segurando um pandeiro que simboliza o samba, justamente valorizando ou tentando se aproximar da política brasileira. E hoje nós veremos também como é que se deu a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A política do apaziguamento, que foi justamente o que nós vimos no slide anterior, né, o Hitler e o Stalin fazem essa política de apaziguamento justamente para impedir que um invada o território do outro, né, chamado de Pacto Germano-Soviético, e a política do apaziguamento é justamente quando nós vimos que a Liga das Nações, criada em 1919, ela não surte efeito. Né? Os nazistas vão adentrando em outras terras, mas nada é feito, principalmente porque os países capitalistas, eles apoiam em determinado momento o Hitler, os nazistas, porque eles têm medo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é comunista, né? Lembrei aqui do Alisson, que colocou aí uma imagem do status dele, ele até me mostrou, o comunismo, né? O símbolo do comunismo, que é justamente o martelo e a foice, né? Os trabalhadores, tanto do campo, como aqueles que estão nas fábricas, né? Por isso que tem o martelo e a foice. E aí, nós iniciamos a aula de hoje justamente com aquilo que vocês já têm no livro, que é um texto muito interessante do Carlos Drummond de Andrade, que vocês podem ver aí na página 72. É um poema que ele escreve justamente em 1944, né? A guerra é de 1939 a 1945, e nesse período de guerra, ele escreve esse poema chamado de Meus Olhos São Pequenos para Ver. Né? Meus olhos são pequenos para ver o general com seu capote cinza, escolhendo no mapa uma cidade que amanhã será pó e pus no arame. Meus olhos são pequenos para ver o transporte de caixas de comida, de roupas, de remédio, de bagagem, bandagens, para um porto da Itália onde se morre. Então, o Carlos Drummond de Andrade vai colocando no papel justamente as atrocidades, as inúmeras mortes que vão acontecendo, né, e ele coloca sempre, meus olhos são pequenos para ver, procurando entender como é que se dão essas mortes, né, em prol da economia, do expansionismo de terras, em prol do poder, enquanto isso milhares e milhares de pessoas estão sofrendo nessa guerra, tanto a miséria da fome,
como também por meio dos tiroteios, né, das metralhadoras, das armas de guerras que são usadas para trucidar milhares de pessoas. E aí vocês podem ver no livro de vocês a continuidade desse poema, né? Eu recortei apenas esses 2 versos para nós entendermos a sensibilidade do poeta em colocar a realidade que ele vive, no caso a Segunda Guerra Mundial, a sua percepção, né, que é totalmente diferente da percepção dos governantes, é diferente da percepção do Hitler, é diferente da percepção do Stalin, né, e é diferente também da percepção do governo brasileiro. Nesse período, nós temos aí o Getúlio Vargas, que se aproxima muito do fascismo italiano e também do nazismo da Alemanha, e a política que se é dada por meio dos Estados Unidos para se reaver a aproximação política entre os Estados Unidos e o governo brasileiro. Então, eu coloquei aí na aula de hoje, nós veremos esses principais tópicos, né? Primeiro, a Blitz alemã, o que foi essa investida alemã, na verdade, foi uma sacada que eles tiveram para enfrentamento na guerra. Nós iremos ver essas blitz chamadas de relâmpago, a ofensiva nazista na Europa, né, como é que os nazistas conseguiram expandir os seus territórios, primeiramente, eles queriam invadir a França, depois a Grã-Bretanha, mas não conseguindo isso num primeiro momento, como é que eles conseguiram invadir os demais territórios? A Batalha da Inglaterra, né, que nós veremos com Churchill, que a Alemanha teve um insucesso, ele não conseguiu invadir os territórios da Grã-Bretanha, a invasão da União Soviética, né, posteriormente, lembrando do pacto de 10 anos, o pacto parece que não funciona, já que houve essa invasão dos alemães à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e também nós veremos a participação, né, como é que os Estados Unidos entram na guerra, como é que o Brasil se insere também, qual é o apoio do Getúlio Vargas nesse período, e também o Japão. Então, nós temos aí em 3 de setembro de 1939, nós temos aí o início da Segunda Guerra Mundial, que nós vimos até na aula passada, como é que se deu o início a partir, primeiramente, dessa combinação entre Stalin e Hitler, que conseguiram dominar a Polônia, dividiram a Polônia, e, posteriormente, houve essa necessidade de expansão, né? Então, em 1º de setembro de 1939, os nazistas alemães invadiram parte ocidental da Polônia. Dias depois, os soviéticos invadiram a outra parte da Polônia, né, dividindo totalmente a Polônia. E a França e a Grã-Bretanha declaram a guerra à Alemanha Adolf Hitler. Então, o estopim da guerra foi justamente a posse da Polônia pelos nazistas e pelos soviéticos, né? Lembramos lá daquele pacto feito entre Hitler e entre o Stalin também. Então, a partir desse momento, a França e a Grã-Bretanha, que são superpotências na época, eles declararam guerra à Alemanha de Adolf Hitler. Então, ao declarar guerra, os demais países começaram a se preocupar em armamento, né, em desenvolver as indústrias bélicas ou as indústrias de armas. E aí nós temos aqui a Blitz alemã, o que foi essa nova tática colocada pelo Hitler, que os demais países ainda não haviam desenvolvido essa técnica, é uma tática relâmpago. Então, numa guerra, num ataque, os alemães surgiam de todos os lados, pela frente, por trás, pelos lados, com paraquedistas, com bombas. Então, dessa forma, ficava muito difícil do inimigo conseguir vencer os nazistas, já que os próprios inimigos vinham de todos os lados possíveis. E esse termo alemão foi o que gerou justamente as Blitz. Hoje, que nós temos Blitz, nada mais é quando se fica verificando os carros e as motos, se a documentação está tudo ok, né? Então, a partir desse contexto da guerra, é que se gerou também o termo Blitz, que nós temos hoje, é um ataque surpresa, onde as pessoas não sabem onde estão as Blitz, e ali elas são surpreendidas. Da mesma forma acontecia na guerra. Quem ia ser atacado, muitas das vezes, nem sabia que ia ser atacado, nem o dia, nem a hora, então tinham que ficar vigilantes todo o tempo possível.
Então, é uma nova tática de guerra, conhecida como guerra relâmpago. Vocês podem ver aí na imagem, né, os tanques de guerra, as metralhadoras, os aviões, que são muito importantes, principalmente para o lançamento de bombas. E aí vocês veem aqui, ó, os paraquedistas, né, soldados de todas as áreas, de diversos lugares, caindo dos céus, atirando. Então, isso favoreceu o exército alemão, essa sacada que eles tiveram no seu expansionismo, né? A intenção mesmo tanto do Japão como dos alemães era justamente expandir territórios, já que eles criaram a mentalidade que eles eram justamente a nação superior às demais nações. Consistia em um ataque maciço a várias frentes, né, como nós podemos observar nas imagens, lançava-se bombas e paraquedistas por trás das linhas inimigas. E isso dificultava justamente, né, os países que estavam sendo atacados dificultavam, não tinham como criar uma defesa, né, o exército de frente, se eles já estavam sendo invadidos por todos os lados. E aí nós temos aqui a ofensiva nazista na Europa. Já que começou em 1939, os historiadores chamam que os primeiros 6 meses de guerra foi chamado de Guerra de Mentira. Né? Guerra de Mentira, justamente porque foi um período que a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha se organizaram, mas não houve a guerra justamente em conflito, mas houve a criação de trincheiras, que são aqueles buracos onde os soldados ficam ali escondidos, só esperando a ofensiva do inimigo. Então, esse período de 6 meses não é a guerra de conflito, mas é a guerra de organização, principalmente nessas trincheiras, né? Nessas trincheiras também, muitos soldados acabavam morrendo, tendo em vista que não havia higiene pessoal, muitos morriam de bactérias, muitos morriam de diversas doenças. Em abril de 1940, os alemães conquistaram a Dinamarca e a Noruega. Em maio, começaram a bombardear cidades holandesas, e a Holanda e a Bélgica e Luxemburgo acabaram rendendo-se também. E a partir daí, em junho de 1940, eles começaram a criar um caminho que antes não havia para invadir a França. O primeiro objetivo dos alemães era invadir os franceses. Como os franceses criaram as trincheiras, não havia possibilidade dos alemães fazerem um combate direto para vencer os franceses. Né? Não é só combater, precisa-se vencer os seus inimigos. Então, eles tiveram uma tática que foi invadir outros países. E, ao dominar outros países, abriu-se caminho para se chegar à França. E aí a França foi dividida, né, o norte e toda a costa oeste ficaram sob o domínio direto da Alemanha, e logo mais ao sul, né, o sul ficou sob o comando do marechal francês Pétain, que concordou em colaborar com os alemães. Né? Mesmo sendo francês, ele se rendeu e disse que estaria colaborando com os alemães. Nós temos aqui um mapa onde justamente vocês poderão perceber que inicialmente nessa linha amarela que está aqui nesse mapa é a linha Maginot. Essa linha Maginot na França, ou Maginot, é justamente onde haviam as trincheiras. Então os alemães eles não conseguiam inicialmente invadir os franceses. Então eles fizeram o seguinte: eles foram invadindo a Holanda, a Bélgica, conseguindo mais territórios, e a partir daqui eles conseguiram caminhos que se chegasse à França. Né? Nós temos aqui Paris, e quando eles conseguiram dominar todo o território francês, foi dividido em dois. Então, daqui, onde eu estou passando o mouse para baixo, ficou sobre o general francês, que se rendeu à França, né? E aí eles criaram outra capital, que é a capital de Vic, que fica mais ou menos aqui, nessa parte onde eu estou passando o slide, ou passando o mouse, né? Aqui é Vic, onde o general Pétain começa a comandar a França, e nessa parte superior nós temos justamente os generais nazistas, né, alemães, que eles dominam todo o território francês. Então, só em 1940, em junho, mais ou menos, de 1940, que os alemães conseguem invadir a França, né? Inicialmente, eles não conseguiam justamente por causa dessa linha, onde os soldados franceses estavam bem armados,
bem equipados e não deixariam de forma alguma os alemães passarem por esse território. Então, a tática de guerra alemã ela é muito interessante no sentido de perceber como é que eles conseguiam, né, se eles objetivavam invadir determinado país, eles estudaram uma estratégia de invadir países menores. E ao conseguir os territórios menores, eles conseguiram justamente novos caminhos, novas rotas para se chegar ao seu objetivo. Né? O objetivo inicial da Alemanha não era a Bélgica nem a Holanda, mas eles perceberam que, por meio da Holanda e da Bélgica, eles abririam um caminho para o país que era o seu inimigo, o seu rival, que era a França e, posteriormente, a Grã-Bretanha. Né? Lembrando que esses dois países, eles declararam guerra à Alemanha quando a Alemanha conseguiu a região da Polônia. E aí nós temos, já que eles conseguiram a França, agora o Hitler tenta invadir a Grã-Bretanha, né, a Batalha da Inglaterra, Grã-Bretanha, Inglaterra. E aí nós temos uma charge interessante, só que é uma charge exagerada, né? Aí nós temos o personagem, o Hitler, né, no poderio político, ele diz, a Inglaterra já está sob o domínio da nossa aviação, né, já que o Hitler já tinha investido muito em materiais bélicos, em metralhadoras, em tanques de guerra, em aviação, e aí a charge continua. Mas a grande tentativa da aviação alemã para bater a Grã-Bretanha no ar, em agosto e setembro de 1940, foi um dos mais custosos fracassos de Hitler, justamente porque o Churchill, né, que é o líder político da Grã-Bretanha, ele consegue justamente combater as aviações nazistas, né? E aí o Hitler ele perde contra a Grã-Bretanha. Ganha a França, mas perde contra a Grã-Bretanha. Os nazistas voltaram-se com toda a força para as Ilhas Britânicas, já que eles estavam vitoriosos e com a mentalidade ariana que poderiam destruir os demais países. Em 1940, os aviões nazistas começaram os bombardeios sobre os portos das cidades, inclusive de Londres, liderados por Winston Churchill. Os britânicos desistiram. Batalha da Inglaterra, isso é conhecido, esse período é conhecido como Batalha da Inglaterra. As forças inglesas combateram as forças alemãs no ar. Na verdade, aqui, os alemães, eles desistiram porque eles viram que ficava inviável. As tecnologias dos aviões da Grã-Bretanha, da Inglaterra, eram superiores às tecnologias do Hitler. E aí isso fez com que ele perdesse muitos aviões, consequentemente muitos soldados, né? Então, os ingleses, dessa vez, eles conseguiram deter os nazistas, né? E aí, nessa perca, o Hitler, insatisfeito, ele vai procurar agora expandir os seus territórios em outras regiões. A tática de guerra nazista não muda, né? Mesmo não conseguindo o território da Inglaterra, ele vai agora articular outras estratégias para dominar mais território e ter, consequentemente, mais poder, né? Já que o território é dominado, as pessoas que ele acaba não matando, elas passam a trabalhar a seu serviço. Então, nós temos as novas conquistas de Hitler, né? Vocês podem perceber que, já que ele, depois desse fracasso com a Grã-Bretanha, onde eu vou passando o mouse bem aqui, a Grã-Bretanha, já por não ser ligada, né, existe essa pequena ligação, o principal meio foram os aviões. Então, em 1940, nós temos aqui, ó, aqui a Alemanha, e aí já conseguiu dominar a França. Nesse mapa nós temos a divisão, né, Vic e Paris, que foi dominado pelos alemães. E aí, justamente, ele vai conseguindo dominar outros territórios, a Hungria, a Romênia e a Bulgária, como está aqui no mapa, né, Hungria, Bulgária e Romênia. Vejam só que, justamente, a Hungria e a Romênia fazem divisa com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E é a partir daí que o Hitler começa a perceber que existe muitos minérios, existe muita riqueza que deve ser explorada e deve ser ocupada. Então ele quebra o pacto germano-soviético, que foi dado em 1939, que deveria durar 10 anos,
mas aí não durou nem um ano. Em 1940, o Hitler já está pensando também em dominar Moscou, né? Aqui a capital Moscou, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Também a Grécia, né? Vocês podem ver aqui no mapa, nós temos a Grécia e a Iugoslávia, né? Primeiro, houveram resistências, os gregos conseguiram resistir durante bom tempo, e a Iugoslávia também, mas depois eles acabaram se rendendo. Então, se a Alemanha, que está aqui, começa, já tem a França para ela, né, a Itália está sob o domínio de Mussolini, e nós temos aqui toda essa região, né, já também pertence aos alemães, nada mais viável, né, nesse momento de guerra do que eles pensarem em expandir o seu território. Então, nós temos a invasão, né, da União Soviética, que em 1941 eram 10 anos, não passou nem 2 anos de acordo, e agora nós podemos nos remeter àquela charge, né? Agora eles trocam justamente as flores que eles trocavam, o Hitler e o Stalin, pelo punhal, né? Agora eles estão em luta. Em 22 de junho de 1941, os nazistas invadiram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e é uma operação chamada de Barbarossa. Nos primeiros 20 dias, eles avançaram 750 quilômetros. Nós percebemos que é uma extensão muito grande de terras. Os alemães, eles tinham em mente que eles já eram vitoriosos, primeiro por já ter invadido esse território tão imenso e conseguido justamente se apropriar dessas terras com muita facilidade, ainda mais com a sua tática da Blitz, né, que é justamente a guerra relâmpago, ninguém nem estava esperando. E aí os soviéticos tiveram uma outra tática de guerra que serviu de muita valia nesse contexto, que é chamado de tática de terra arrasada, que era justamente todos aqueles onde eles viam que os nazistas estavam se aproximando, então eles queimavam toda a comida, eles envenenavam toda a água, eles arrasavam a própria terra, para que quando os nazistas chegassem, eles não tivessem mais o que comer, né, e nem como sobreviver. E essa tática funcionou muito. Muitos dos nazistas, ao chegarem, não encontrando nada o que comer e a água totalmente envenenada, acabaram morrendo. E isso deu uma baixa no exército dos alemães. Nas áreas sobre seu domínio ou influência, os nazistas impunham seu totalitarismo racista, né, onde eles conseguiam invadir esses territórios, eles já implementavam práticas racistas, e nós lembramos que o nazismo na Alemanha segue muito a eugenia, né, a valorização de uma raça perfeita. Então, se encontrassem pessoas com qualquer tipo de deficiência, ou negros, ou judeus, ou de outras religiões que eles não aceitassem, eram considerados como raça inferior. Então, eles levavam para os campos de concentração nazista, ou então exterminavam, matavam de uma vez por todas. Os soviéticos impediram a queda de Moscou, a capital da URSS, né, justamente por causa da tática de guerra terra arrasada. Isso foi muito, muito pertinente. Muitos soviéticos acabaram morrendo também por envenenar a própria água, mas os nazistas não conseguiram avançar nos territórios. De novembro de 1942 a fevereiro de 1943, ocorre essa batalha de Stalingrado. E é justamente nessa batalha de Stalingrado, onde nós vemos em diversos filmes de guerra, nós percebemos a baixa dos alemães. Foi justamente tanto pelas táticas dos soviéticos, como também, né, liderados por Stalin, como também o frio intenso que os alemães não contavam, foi um dos fatores que fez com que eles morressem caminhando justamente no período de neve abaixo de 40 graus Celsius, né? Então, os alemães foram derrotados graças ao frio, que congelou a gasolina dos tanques e matando também muitos alemães de frio. Isso eles não contavam, justamente com o clima, né? Então, nós temos essa imagem representando aí alguns soldados alemães que já não tinham mais o que fazer, mesmo pensando que eram vitoriosos, agora já estavam morrendo justamente por causa do próprio frio. E no fundo da imagem nós temos o tanque de guerra, né? Uma das consequências foi a própria gasolina ter sido congelada, eles não tinham nem como se moverem
ou voltar para o seu território. Então, durante essa batalha, a temperatura chegou a 40 graus Celsius. O general ordenou, então, que as forças soviéticas vindas do norte e do sul convergissem e encurralassem os alemães de Stalingrado. Então, os alemães foram encurralados, muitos foram mortos, né, e assim eles foram derrotados mais uma vez. Primeiro foram derrotados pelo Churchill na Grã-Bretanha, e agora mais uma derrota pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na Batalha de Stalingrado. E aí, percebendo essas derrotas, muitos avanços, né, já que a Grécia, a Iugoslávia e os demais países, e a França tinha sido invadida e ocupada pelos alemães, nós percebemos também que houve essas duas derrotas que fizeram com que a Alemanha desse uma baixa, né, uma baixa tanto também nos seus soldados, né, nas suas armas de guerra. Outra característica é perceber como é que os Estados Unidos entraram na guerra, já que desde a aula passada até agora, nós ouvimos pouco falar dos Estados Unidos, apenas com a Grande Depressão, que foi a queda da Bolsa de Valores, mas justamente o que fez os Estados Unidos entrarem na guerra foi o Japão, não foi nem necessariamente a Alemanha em si, né? No primeiro momento não podemos pensar na Alemanha, mas o domínio, a vontade, o desejo do Japão de expandir as suas terras. Então, as tensões entre Japão e Estados Unidos iam aumentando cada vez mais. Nós percebemos que o Japão se torna uma grande potência, e aí eles devem isso aos Estados Unidos, porque inicialmente no século XIX e XX eles mandam seus filhos estudarem nas melhores universidades estadunidenses, eles voltam para o Japão, desenvolvem tecnologia, e isso é ruim para os Estados Unidos, porque agora ele tem um competidor comercial. E em 7 de dezembro de 1941, os japoneses, né, com essa intenção de expansionismo, eles invadem uma base militar no Havaí. Né? Nós temos até vários filmes sobre esse contexto onde os japoneses começam a criar esse conflito de guerra com os Estados Unidos. Então, no dia seguinte, os Estados Unidos, eles declaram uma guerra ao Japão. Pronto, a partir daqui, nós temos a Segunda Guerra Mundial, porque as principais potências estão totalmente em guerra, né? Se começou em 1939, o início foi entre França e Grã-Bretanha contra a Alemanha nazista. Mas agora nós temos a participação e a entrada, a partir de 1941, dos próprios dos Estados Unidos. E lembrando que o Japão ele estava no eixo, né? O eixo era composto pelo Japão, pela Alemanha e também pela Itália, né? Isso, Japão, Alemanha e Itália. Então, os Estados Unidos, o Brasil e o Japão. No livro de vocês tem detalhes muito interessantes sobre a participação do Brasil na guerra, já que nós vimos nas aulas anteriores que houve o interesse dos Estados Unidos de trazer o Brasil para o seu campo de batalha. Com investidas, né, houve um investimento econômico, onde o Getúlio Vargas cria a Vale do Rio Doce, por exemplo, também há um investimento na propaganda, nos desenhos animados, como nós vimos no o personagem Zé Carioca, mas nós nos lembramos que em 1917, quando nós estudamos a história do Brasil, houve uma imigração muito grande por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, muitos japoneses, italianos, principalmente, migraram para as terras brasileiras. Alemães também. E isso fez também com que o comércio se acelerasse. Houve a grande greve em São Paulo em 1917. Com o Brasil se aproximar agora dos Estados Unidos, esses japoneses, chineses, alemães, italianos que estavam aqui no Brasil, eles começaram a ser perseguidos, porque eles eram vistos como do eixo, né, os nazistas, os fascistas, e houve uma perseguição intensa a esses povos que aqui estavam no Brasil. Até hoje nós temos muitos imigrantes, né, que vêm de fora. Após ter, em 1942, o Brasil ele se alia aos Estados Unidos, né? Inicialmente o Vargas estava ali mais próximo do Hitler e do Mussolini na Itália, mas definitivamente em 1942 nós temos essa aliança. Após ter vários navios afundados pelos alemães, né? Houve a Guerra do Pacífico,
né, no Oceano Pacífico, e aí alguns navios submarinos brasileiros foram atacados pelos alemães. E aí isso fez também com que o Brasil ele se aliasse aos Estados Unidos, além do investimento econômico, né? Os Estados Unidos investiram muito no Brasil nesse período, por meio do Getúlio Vargas, e isso criou mais alianças entre esse governo. Então, o conflito acaba se tornando mundial, porque agora vários países, principalmente as principais potências, e quando eu falo de potência, são as principais potências econômicas, né, Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, a própria Alemanha, no período que se reergue economicamente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, quando nós falamos de guerra mundial, nós pensamos nas grandes potências econômicas, porque a economia, quer queira, quer não, ela influencia os países menores. E aí, a partir daí, nós vemos, né, em 1942, essa breve participação, né, a participação do Brasil também na guerra. E aí nós temos, né, para lembrarmos quem são os aliados e quem são os do eixo, né? O eixo, desde o primeiro slide, a Alemanha, a Itália e o Japão, né? Nós vemos o nazismo e o fascismo e o imperialismo japonês querendo expandir os seus territórios. Os aliados, no contexto, parece até engraçado, mas os aliados de vertentes diferentes, por exemplo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é totalmente comunista, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, a França são totalmente capitalistas, mas nesse contexto de expansão do Hitler, eles acabam se tornando aliados, né? Primeiro, os Estados Unidos com a rivalidade contra o Japão, que invade Pearl Harbor no Havaí, a Grã-Bretanha, que já tinha criado um atrito com a Alemanha, por causa da ofensiva do Hitler, e o Hitler perde para a Alemanha. A própria França, que agora é dominada pelos alemães, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que está justamente foi atacada pelo Hitler, mas não conseguiu ser vencida. E aí vocês observem na bandeira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que posteriormente se tornou a Rússia, nós percebemos o símbolo do comunismo, né? A foice, as pessoas que trabalhavam justamente no campo, e o martelo, simbolizando a industrialização, né, dos operários que estavam nas indústrias recém-criadas ali na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí eu lembrei mais uma vez aí do aluno que tinha colocado essa questão. E então está formado, né, a partir de 1942, os aliados contra o eixo. Então, o Japão, na guerra, nós percebemos algumas conquistas do Japão, o expansionismo de território, lembrando que hoje nós não iremos finalizar o nosso conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial, nós iremos ver os principais desastres, as principais consequências da guerra na nossa penúltima aula, que vai ser na próxima semana. Então, os nossos slides já estão praticamente chegando ao fim, já percebendo como é que se deu agora o desenrolar da guerra. Né? Na primeira aula nós vimos o anterior à guerra e o que foi como culminou a guerra, né? Os antecedentes da guerra. Hoje nós estamos justamente dentro da guerra, né? Como é que se deu o expansionismo dos vários territórios, como se deram os conflitos, e na próxima aula nós iremos ver as principais atrocidades causadas pela Segunda Guerra Mundial. Então nós temos agora o Japão, né, empenhou-se então na conquista de colônias europeias e estadunidenses do Extremo Oriente, na campanha do Pacífico, e nós vemos justamente que foi a partir daqui que os Estados Unidos entram na guerra por causa da rixa contra os japoneses. Em dezembro de 1941 e junho de 1942, os japoneses conquistaram as possessões britânicas de Hong Kong, na China, de Singapura, na Malásia, as Índias Orientais holandesas, toda a Birmânia e quase todo o arquipélago das Filipinas, que à época eram administradas pelos estadunidenses. Lembrem-se muito bem, lá do nosso capítulo 3, que nós estudamos sobre esse expansionismo. Então, nós tínhamos muitas colônias na África, na Índia, na China, que pertenciam às principais potências. Principalmente as potências da época era a Grã-Bretanha,
na Inglaterra. Posteriormente, foram administrados pelos Estados Unidos, e os japoneses acharam uma tática de criar ainda mais rixa, conquistando essas terras dominadas pelos Estados Unidos. E é notório que, além de conquistar, eles propagavam isso diariamente, constantemente, nos rádios, nos meios de comunicação, a sua vitória, né? Além de conquistar, eles ainda enalteciam-se pelo seu poder bélico. Isso causou uma rivalidade e um ódio ainda mais extremado entre os estadunidenses, né, entre os Estados Unidos e o Japão. E aí nós temos a Guerra do Pacífico, né, que teve duas características marcantes. A partir da Guerra do Pacífico, nós encerraremos a nossa aula e nós iniciaremos na próxima aula a partir das grandes atrocidades. Então, com o Japão já criando laços incisivos de domínio de outras terras, como nós vimos aqui, as possessões britânicas, né, nós percebemos que agora ele está aumentando a sua riqueza, o seu poderio, também a sua economia, e aumentando também a criação de novas armas de guerra. E no Pacífico, nós temos duas características. Foi uma guerra essencialmente naval, né, já que era no Oceano Pacífico. Então, nós tínhamos os porta-aviões, e ali um combatia o outro com as bombas, com os principais meios mais atrozes de guerra. E a outra característica que se difere dos demais conflitos da Segunda Guerra Mundial é que essas batalhas eram travadas entre exércitos adversários e não contra a população local. Lembrando, quando o Hitler, lá na Alemanha, vai expandir seu território, ele não está importando, não está perguntando quem é civil e quem não é civil. Então, se mata crianças, se mata mulheres, se mata idosos, mata-se todo mundo para se expandir território. Na Guerra do Pacífico, não. Já que é naval também, no meio do mar, no meio dos porta-aviões, a guerra se dá entre os exércitos adversários. Então, você já vai para a guerra sabendo que vai ou morrer ou matar alguém, né? Ou vai sobreviver por meio da vitória do seu adversário. Então, essas duas características, elas se diferenciam da guerra proposta pelos demais países, né, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos uma imagem, justamente, mostrando aí um porta-avião, né, que é uma embarcação imensa, onde cabem-se muitos aviões, e aí os destroços, nós vemos aqui um torpedo, uma bomba aqui no céu, né, provavelmente um avião colocou, jogou essa bomba, as explosões aqui corriqueiras, e essa foi a característica da Guerra do Pacífico. Essa imagem ela ilustra muito bem esse contexto sobre a Guerra do Pacífico. Então é isso, nós encerramos a nossa aula de hoje, vendo os principais momentos do desencadeamento da Segunda Guerra Mundial. Vocês podem colocar as perguntas, as dúvidas que vocês tiveram sobre esse conteúdo. Indico sempre que leiam, com certeza, é altamente necessário ler o livro didático, procurar demais vídeos ou então até filmes que falam justamente sobre esse período, fazer as atividades, né, já que estamos em busca, construindo um conhecimento sólido sobre a compreensão sobre a Segunda Guerra Mundial, e a partir da próxima aula nós veremos essas três vertentes, né, a controvérsia dos aliados, a contraofensiva dos aliados, né, como é que os aliados agora vão reagir, já que o eixo está formado, como é que os Estados Unidos vão reagir ao eixo, né, e os demais países, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Grã-Bretanha e a França, e as bombas sobre o Japão, né, principalmente as cidades de Hiroshima e Nagasaki, onde existem relatos de cientistas que dizem que até hoje, né, final do século XX, início do século XXI, os descendentes ou sobreviventes dessas bombas ainda carregam resquícios, né, a contaminação radioativa foi tão intensa que ainda nascem descendentes com a perna aleijada, com a deformação na orelha, com os corpos deformados, por causa da radiação da bomba, que foi imensa, né? Isso ocasionou o fim da guerra, justamente essa atrocidade,
que nós chamamos aí das as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. E os crimes contra a humanidade. Hoje nós começamos a perceber alguns frente ao nazismo, né, que combatia tudo que era que combatia os demais povos por meio do racismo, do preconceito, da criação dos campos de concentração, e aí nós iremos ver mais detalhadamente, com a indicação até de alguns filmes, sobre esses principais crimes contra a humanidade. Então, nós, chegando ao fim da nossa aula, nós colocamos aqui a nossa referência, de onde nós tiramos o conteúdo para expô-lo e debatê-lo, né? Primeiramente, nós vimos lá o poema de Carlos Drummond de Andrade, A Rosa do Povo, justamente onde ele quer compreender essa situação da guerra, né, as mortes, as atrocidades que acontecem. O livro de História e Sociedade e Cidadania, do historiador Alfredo Bolo Júnior. A História das Cavernas ao Terceiro Milênio, que é justamente a base, né, já que todos têm em casa um livro de história. O mais importante é que vocês possam justamente ler o livro, compreender, decifrar as imagens, perceber que as imagens não estão deslocadas do texto, mas elas estão justamente trazendo outras possibilidades de ampliar o que o texto quer dizer, né? O mais interessante é quando a gente consegue estudar a história fazendo essas ligações entre a imagem, o texto e propondo novas interpretações sobre a história, e também o Google Imagens. Então, assim, nós encerramos a aula de hoje. Nós nos encontraremos aí na próxima quinta-feira, dando continuidade à nossa aula de história, justamente nesses 3 tópicos, né? A contraofensiva dos aliados, as bombas sobre o Japão, os crimes contra a humanidade. E aí terminamos justamente também fazendo o convite para participarem do nosso jornal escolar, que vai agora para a 28ª edição, o jornal Corujinha. Nós já temos aí 2 textos, alguns desenhos, estamos já montando o jornal. Lembrando que no dia 1º de cada mês, nós lançamos aí mais uma edição do nosso jornal escolar. Então é isso, nós encerramos nossa aula e esperamos a participação na próxima aula, na próxima quinta-feira.